Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aulinha sobre associação de capacitores. Já vou dizer de uma vez, se tu não assistiu a aula sobre capacitores, como eles funcionam, quais são os tipos, o que um capacitor faz, dá um pause nesse vídeo, corre lá, assiste o vídeo sobre capacitores e depois tu volta aqui. Pessoal, vamos lá. Os capacitores, eles podem ser associados tanto em série como em paralelo. É um raciocínio bem similar à associação de resistores que a gente tinha, tá? Então aqui eu coloquei uma associação em série de capacitores. Tenho aqui o meu capacitor 1, ok? Que tem uma capacitância 1. Aqui está o meu capacitor de capacitância 2 e aqui o meu capacitor de capacitância 3. Tenho aqui a minha bateria que está fornecendo uma diferença de potencial para o circuito. A corrente ela vai sair, do polo positivo, então ela sai nesse sentido. E no caso da associação em série, a corrente ela não se divide. Então a gente vai manter esse raciocínio, ok? A corrente que passar por esse nó, ela vai seguir, vai chegar nesse segundo nó aqui, vai circular no primeiro capacitor, vai circular no segundo capacitor, vai circular no terceiro capacitor, chegar nesse nó aqui, retornar, passar por esse segundo nó e voltar à bateria. Ou seja, a corrente ela não divide, ok? A associação em série, eu já posso colocar isso aqui. A corrente total é a mesma corrente que vai passar no capacitor 1, que é a que passa no 2 e assim por diante. Quando a gente trabalha com capacitores, a gente tem que ter em mente que são instrumentos que armazenam carga. Então, a gente trabalha com o conceito de carga, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Quando eu tenho uma associação em série, a carga do meu circuito é a mesma em todos os capacitores. Então, a minha carga total é igual à carga que circula no capacitor 1, que é igual à carga que circula no capacitor 2, e é igual a do 3, e assim por diante. A carga, ela se mantém constante, tá? O que se divide numa associação em série? A tensão. Então, a nossa diferença de potencial, que é a tensão do circuito, a DDP, essa sim vai se dividir, igual a gente tinha na associação em série mesmo. Então, eu vou ter uma queda de tensão no capacitor 1, uma queda de tensão no capacitor 2 e uma queda de tensão no capacitor 3. Trabalhando com a equação que a gente tem de capacitância, a gente isola a tensão. Então, a tensão 1 é igual à carga 1, que é a minha carga Q total, dividido pela capacitância 1. A tensão 2 é a carga Q dividida pela capacitância 2. A tensão 3 e assim por diante, tá? Lembrando que a minha tensão total do circuito é o somatório de todas as tensões de cada um dos capacitores que estão envolvidos aqui. Assim como na associação de resistores a gente calcula a resistência equivalente, na associação de capacitores a gente vai calcular a capacitância equivalente. Pessoal, aqui vai ser a única coisa diferente que a gente vai ter, tá? A capacitância equivalente de uma associação em série, ela é calculada como se fosse a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Ou seja, eu somo os inversos das capacitâncias. É a única coisa que é invertida em relação à associação de resistores, tá? Então, a minha associação em série, a capacitância equivalente é o somatório dos inversos das minhas capacitâncias. Então, 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais quantos capacitores tiverem, é igual a 1 sobre a minha capacitância equivalente, tá? O que é legal a gente lembrar? A capacitância a gente calcula fazendo Q sobre V. Qual Q sobre V? Então, a minha capacitância equivalente é igual à minha carga total dividido pelo meu V total. O V total é o V fornecido pela bateria.
A carga total é a minha carga, no caso da associação em série, é igual à carga que circula no capacitor 1, na 2, na 3, e a minha capacitância equivalente eu vou achar fazendo a soma dos inversos das capacitâncias aqui, ok? Agora, se eu tenho uma associação em paralelo, o raciocínio vai ser bem similar. Ó. Coloquei aqui a representação do meu capacitor de capacitância 1, aqui o de capacitância 2 e aqui a minha tensão da bateria. O que eu tenho que lembrar? A corrente ela vai sair da bateria. Quando ela chegar aqui nesse nó, uma parte da corrente, que eu vou chamar de corrente 1, vai circular pelo capacitor 1 e a outra parte da corrente, que é a corrente 2, vai passar para o capacitor 2. Ou seja, aqui quem se divide é a minha corrente. A corrente está relacionada à quantidade de carga. Então, para capacitores, a gente analisa a quantidade de carga. Então, a carga é que vai se dividir. Eu vou ter uma carga para o capacitor 1 e uma carga para o capacitor 2 e uma carga para o capacitor 3 e assim por diante. Calculo essa carga, gente, na equação de capacitância. Então, a minha carga 1 é igual a capacitância 1 vezes a tensão do circuito. A carga 2 é igual a capacitância 2 vezes a tensão. E a minha capacitância total é o somatório, minha carga total é o somatório de cada uma das cargas, tá? Lembrando que em uma associação em paralelo, a tensão, ela não vai se dividir. Então, a minha tensão fornecida pela bateria, a minha diferença de potencial fornecida pela bateria, é a diferença de potencial que eu vou ter para o capacitor 1 e é a diferença de potencial que eu vou ter para o capacitor 2, ok? A minha tensão total é igual à tensão 1, que é igual à tensão 2. E a capacitância equivalente? A capacitância equivalente de uma associação em paralelo é igual à resistência equivalente de uma associação em série. Então, a gente inverte, né? Então, agora, na associação em paralelo de capacitores, a minha capacitância equivalente ela é dada pela soma das minhas capacitâncias. Então, eu vou somar a capacitância 1 mais a capacitância 2, mais a 3, a 4 e quantas eu tiver para poder chegar na capacitância equivalente do circuito. Volto a dizer, a nossa equação base é capacitância igual a carga dividido pela tensão. Se eu quero achar a carga, eu faço capacitância vezes tensão, que foi o que a gente fez aqui. Se eu estou trabalhando com a capacitância equivalente, que é a minha capacitância total, eu preciso de trabalhar com a minha tensão total, que é a tensão que vai ser fornecida pela bateria, e no caso da associação em paralelo, é a tensão de cada um dos capacitores, e a minha carga vai ser a carga total que circula no sistema. No caso da associação em paralelo, a carga total é o somatório de cada uma das cargas individuais de cada um dos capacitores, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo dessa aula era falar um pouquinho das associações que a gente tem, né, para capacitores. Espero que vocês tenham entendido. A gente falou da associação em paralelo, falamos também da associação em série. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!